Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de Biologia do Fica em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. E nessa aula de hoje, nós vamos aqui para mais uma aula sobre estruturas básicas e funcionamento dos tecidos. Agora, a parte 9, nós vamos estudar tecido muscular, ok? Então, esse tecido, pessoal, ele é muito importante. Dentro desse assunto de tecido muscular, tem 3 tipos de tecidos musculares que nós vamos aqui estar estudando ao longo dessas aulas a respeito de estruturas básicas e funcionamento dos tecidos. Mas hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre os músculos, né? Quais são os tipos de tecidos musculares? Aqui nós vamos falar de tecido muscular, fibra muscular, vamos entender qual é o que significa essa denominação. Vamos falar das classificações dos tecidos musculares e falar principalmente do tecido muscular estriado esquelético, ok? Tecido muscular estriado esquelético. Então, bem, todos nós possuímos o que a gente chama de músculo, né? O nosso organismo ele tem aí cerca de 40 a 50% é feito de músculo, né? É a parte proteica do nosso corpo, é o que promove o movimento, né? As nossas posturas, a forma de andar, a forma de expressão facial, tudo isso é controlado por músculos. E aí corresponde cerca de 40 a 50% do nosso organismo. E os nossos músculos eles são muito importantes, principalmente não apenas para a movimentação, são altamente importantes para gasto energético, gasto calórico, né? É muito importante para que a gente tenha uma maior quantidade de massa magra, a gente tenha uma maior quantidade de gasto energético, né? Esse gasto energético elevado é justamente pelo aumento da massa magra, o aumento da quantidade de músculos presentes, ok? E esses músculos eles são formados pelos tecidos musculares. Os músculos, na verdade, são órgãos, né? E como nós já vimos em níveis de organização dos seres vivos, nós vimos que tecidos formam órgãos. Então, nós estamos aqui, como estruturas básicas e funcionamento dos tecidos, né? Nós estamos estudando histologia, nós vamos estudar aqui os tecidos que formam os nossos músculos, tá? Então, o tecido muscular é formado por fibras musculares. As fibras musculares, na verdade, são células contráteis. Células contráteis são células que se contraem, né? Elas aumentam e diminuem de tamanho. Então, se ela diminui, ela está contraindo. Se ela relaxa, ela fica um pouco mais estendida. Por isso que a gente usa essa palavra contrátil, ok? Células contráteis. Então, as fibras musculares são células contráteis. E dentro dessas células contráteis existem proteínas que a gente chama de miofibrilas ou miofilamentos. Pessoal, toda vez que você vê esse radical mio tem a ver com músculo, ok? Mio tem a ver com músculo. Então, miofibrilas são fibrilas que estão dentro dessas células musculares aqui, ok? São filamentos de proteínas. Proteínas que têm um formato de fios no interior dessas células. É graças a essas fibras ou miofibrilas, né, que estão no interior dessas células musculares, é que faz com que elas tenham uma contração ou um relaxamento. Por isso que elas são células contráteis, tá? Então, vamos lá. Quais são as características da fibra muscular, né? A célula que forma os músculos. As fibras musculares, elas são alongadas, são células alongadas, né? Com formato diferente das células que a gente está acostumado a ver, uma figura de uma célula. Toda vez que você fala assim em célula, você imagina uma coisa meio que arredondada. Aqui não.
as células musculares, elas são alongadas. Eu vou já mostrar a figura para vocês das células musculares, tá? São células que são altamente especializadas em contração. Ou seja, elas são especializadas em se contrair, elas ficam pequenas, depois elas ficam grandes. Ficam pequenas, ficam grandes. É o que a gente chama de contração. Tá? As organelas que ficam no interior das células musculares, elas vão receber aqui nomes diferentes para uma célula muscular. Tá? Então, vamos lá. A membrana plasmática da célula muscular, ela é chamada de sarcolema. Sarcolema, tá? Gente, é a membrana plasmática. Eu gosto sempre de dizer que a membrana plasmática é como se fosse a pele da célula, tá? Então, essa membrana plasmática na célula muscular é chamada de sarcolema. Na célula muscular, o citoplasma, né, gente, que é o meio interno de dentro da célula, eu estou sendo bem redundante, né? O meio interior da célula, que é o citoplasma, na célula muscular é chamado de sarcoplasma. Então, sempre usa esse radical aqui para a célula muscular. Se é membrana plasmática, eu uso sarcolema. Se é citoplasma, sarcoplasma. O retículo endoplasmático não granuloso, né? Ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Ok? Retículo sarcoplasmático. E tem a função na célula muscular de armazenar o cálcio. Olha só, o cálcio é importante aqui para o processo de contração muscular. Já estudamos na aula de coagulação sanguínea que o cálcio é importante. O cálcio é importante para a coagulação sanguínea. E agora nós estamos vendo que o cálcio é importante para que você tenha contração muscular. Você só consegue se movimentar, eu só estou conseguindo gesticular aqui com vocês, porque os meus músculos estão contraindo, fazendo com que eu me movimente, e ali está acontecendo a utilização do cálcio. O cálcio é importante, ok? Então, nós temos aqui as características das fibras musculares. Agora, os tecidos musculares, pessoal, ele é classificado em 3 tipos de tecidos, tá? Tem o tecido muscular estriado esquelético, tem o tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Observe que esses 2 primeiros aqui, né, esses 2 tipos de tecidos musculares são estriados. Aí você me pergunta, professor, o que é isso? Estriados. Estrias, né, são... Quando você olha para a célula muscular, você vai perceber que ela vai possuir algumas faixas claras e faixas escuras. Essas faixas claras e faixas escuras são o que a gente chama de estrias. Então, o tecido muscular que forma músculo esquelético é do tipo estriado. O tecido muscular que forma o músculo do nosso coração é estriado também, ok? E tem o tecido muscular liso. Por que é liso? Se você olhar para uma célula muscular lisa, você não vai perceber a presença de faixas claras e faixas escuras, que a gente chama de estrias transversais. Nós vamos ver isso com mais detalhes logo adiante, tá? Então, nós temos aqui essa representação, né, de cortes histológicos dos 3 tipos de tecidos. Esse aqui é você observa que as fibras musculares aqui, né, do músculo esquelético, ela é toda paralela. Na estria, aliás, no músculo liso, se nós pegarmos uma célula dessa e olhar mais de perto, nós não vamos perceber que elas possuem faixas claras e faixas escuras. Tá? Nós vamos ver isso com mais detalhe quando nós estivermos estudando músculo liso. E o músculo cardíaco é como se fosse, as fibras desse músculo, ela possui uma ramificação. Imagina como se fosse vários ramos partindo de um mesmo ponto. Tá? Também nós vamos estudar isso com mais detalhes, não se preocupe. Ok? Então, esses são os principais tecidos musculares. Tá?
Agora nós vamos falar de tecido muscular estriado esquelético, tá? Depois nós vamos estudar nas outras aulas tecido muscular liso, né? E o tecido muscular estriado cardíaco. Então agora vamos aqui para muscular estriado esquelético. Bem, essas são as características do tecido muscular estriado esquelético. Primeira coisa é que as células desse tipo de tecido muscular, ela forma um sincício. Que palavra estranha, né, pessoal? Sincício. Vamos lá, o que é um sincício? Um sincício é uma característica que nós biólogos damos para quando uma célula, aliás, quando várias células se fundem, formando uma única célula. Cada célula possui núcleos. Então, quando elas se fundem, elas formam uma única célula que tem vários núcleos. Então, a célula muscular, ela é uma célula que tem muitos núcleos. Por isso que nós temos esse nome aqui, plurinucleadas. Pluri quer dizer muitos, ok? Plurinucleadas. Possui vários núcleos que ficam na periferia, que ficam ali na lateral ali das células musculares, ok? Então, antes de eu falar dessas próximas características aqui, eu vou mostrar logo a figura para vocês. Esse é um exemplo de várias fibras musculares. Cada fibra é uma célula. Ó, isso aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui e aqui. Tem várias aqui, certo? Percebam, né, que se você olhar para a figura com calma, tem umas estrias aqui, ó, escura, que fica intercalando. Então, se você perceber, essas estrias, elas são formadas, né, se você olhar no microscópio com calma, elas são formadas por dois tipos de proteínas que estão ali formando como se fossem dedos cruzados. Nós vamos estudar isso quando nós estivermos trabalhando sobre contração muscular, certo? Então, essas estrias são o que faz com que a gente chame o tecido muscular de estriado. É estriado porque ela possui essas estrias transversais, ok? Então, a célula muscular, ela tem vários núcleos. Olha só, uma célula aqui, ó, ela tem esse núcleo, esse outro e esse outro. Por quê? Ela é resultado, lá no processo de formação embrionário, essas células aqui, elas são resultado da fusão de várias células. Se fundiram e aí ficou formando uma única célula com vários núcleos. E daí o termo sincício, ok? Outra característica importante, né? Elas têm miofibrilas com faixas claras e escuras, já falei isso aqui. A maioria do tecido é ligado ao esqueleto, por isso que o nome é tecido muscular estriado esquelético, né? Porque eles vão formar músculos que estão ali ligados com o esqueleto. Então, são muito importantes para o processo de contração muscular voluntário. Então, nós conseguimos controlar a contração dos músculos esqueléticos. Então, nesse caso aqui, a característica desse tipo de tecido é que eles têm uma contração muscular voluntária, você controla, na hora que você quiser contrair, ele vai contrair. É uma contração voluntária, forte e rápida, né? Então, é graças a esse tipo de tecido que você se locomove, que você consegue correr, pular, fazer vários movimentos. Ok, pessoal? Então, essa aqui é uma célula, são várias células do tecido muscular estriado esquelético, ok? E ela vai, esses músculos, né, que formam, esses tecidos que formam esses músculos, eles vão estar presentes em quase 90% do nosso organismo. Então, tem muitos tecidos. Então, nós vamos ver na nossa aula a respeito de contração muscular que essas células possuem uma rede de fibras, né? Fibras no interior dessas células. Essas fibras nós chamamos de miosina e actina, ok? Miosina e actina. Então, graças a essas fibras, ocorre o processo de contração muscular, ok? E essa aqui é um pouco da anatomia
do tecido muscular estriado esquelético. Primeira característica que nós vimos anteriormente, todos os músculos esqueléticos estão ligados ao esqueleto, está ligado ao osso. E observa que cada músculo ele está ligado ao tendão, né? Um tendão, pessoal, ele é formado por tecido conjuntivo, ok? Tecido conjuntivo denso, modelado, né? Tecido conjuntivo denso, modelado, forma os tendões. Esses tendões eles servem para ligar os músculos aos nossos ossos. Esses ligamentos, né, são muito importantes para promover os movimentos. Um exemplo de tendão, nós temos o caso do tendão de Aquiles, né? Aquele tendão que fica logo atrás aqui do nosso calcanhar. Então, esse tipo de tendão aqui, eles são muito importantes, né? São responsáveis pela fixação do músculo ao esqueleto, tá? Uma outra coisa importante, todo músculo ele é formado, ele vai ter na sua parte externa uma camada de tecido conjuntivo, tá? Essa camada de tecido conjuntivo é chamada de epimísio, ok? Agora, conforme nós já estudamos no assunto de tecido conjuntivo, os tecidos conjuntivos eles servem para dar suporte aos outros tecidos. Eu tenho aqui um tecido muscular, então próximo ao tecido muscular eu tenho aqui tecido conjuntivo que está ali dando suporte, né? E para que serve o tecido conjuntivo? Ele leva até o tecido muscular, né? Vai levar células de defesa, né? Células que servem para promover a regeneração muscular. Se por acaso você tiver ali algum rompimento de fibra, essas fibras elas vão ser regeneradas graças ao tecido conjuntivo que está ali próximo, que ele leva vaso sanguíneo, vai levar a água, vai retirar as excretas nitrogenadas, né? As excretas nitrogenadas são elementos que as nossas células produzem que devem ser eliminados, que não servem para nós. Então, nessa camada externa do músculo, nós temos aqui epimísio. Agora, se você observar, o músculo ele tem aqui vários arranjos que juntam várias fibras. Esses arranjos aqui, nessa parte que vai delimitar cada arranjo desse aqui, vai ter o que a gente chama de perimísio. O perimísio vai ser também um tecido conjuntivo, que também está aqui para trazer nutrientes, para trazer apoio para esse tecido muscular, né? E no interior das fibras, cada fibra, cada célula muscular tem uma camada de tecido conjuntivo chamado endomísio, ok? O endomísio. Qual é a diferença do perimísio para o endomísio? O perimísio ele vai envolver o feixe muscular, que é o feixe das fibras, né? Um feixe muscular tem várias fibras. Cada fibra muscular é uma célula, ok? Então, nós vimos aqui um pouco da anatomia histológica de um músculo. Agora, uma coisa importante que a gente não deve esquecer. A gente consegue diferenciar os 3 tipos de tecidos musculares de acordo com essa característica aqui. Ou o músculo ele vai ser estriado ou ele não vai ser estriado. Quando ele é estriado, ele pode ser esquelético ou ele pode ser cardíaco. E essas estrias aqui, como eu já mostrei para vocês, é justamente essas faixas claras e essas faixas escuras. Cada faixa clara e cada faixa escura é resultante da presença de 2 tipos de proteínas que estão ali presentes na fibra muscular, que a gente chama de miosina e de actina, tá? Aí nós vamos ter uma pequena diferença do estriado esquelético para o estriado cardíaco. Enquanto que o estriado esquelético é formado por células paralelas, o estriado cardíaco é formado por células que vão se bifurcando. Eu vou mostrar isso para vocês na aula a respeito de tecido muscular estriado cardíaco. E a última diferença é que o tecido muscular liso não possui essas estrias transversais,
Então, eu falei, trouxe essa aula para vocês de forma bem pausada, né? Para poder a gente aprender os principais nomes relacionados a essas estruturas. Peguem o caderno, tá? Revisem as suas anotações. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.